Os que me antecederam já falaram das falácias que envolvem essa PEC, não é? Então, já não vou repetir essa parte. A mim, eu busco fazer uma contribuição aqui para esse debate, buscando derrubar mais uma falácia que vem sendo colocada em relação à PEC 32, que ela viria resolver um problema fiscal do Estado de Minas Gerais ou do país, não é? Dependendo do ente federado em debate. Eu consolidei aí em uma tela a situação financeira de Minas Gerais, os aspectos principais. Para a gente responder a pergunta, o problema está nos servidores públicos? É na estrutura do Estado? Vejam só, os principais itens. O Estado de Minas tem passado por uma subtração histórica de receitas. Em primeiro lugar, a dívida interna do Estado de Minas Gerais, refinanciada pela União, uma dívida que era, lá em 98, 10 bilhões, mas a ela foram somados quase 5 bilhões de passivos do Benji, que foi privatizado, da nossa Caixa, que tinha aí, da Minas Caixa, que tinha em Minas Gerais. Quase 5 bilhões. Então, 1/3 dessa dívida não é dívida. É passivo de instituições financeiras privatizadas que foram simplesmente transferidos para a dívida. Pois bem, daqueles 14,9 bilhões, quase 5 aí, já de cara ilegítimos. O Estado pagou 45,8 bilhões até 2019. Já pagou várias vezes. E ainda deve 93,7 bilhões. Olha o esquema envolvido no cálculo dessa dívida. Pena que não dá tempo de explorar. Em relação à Lei Candir, que é um absurdo, que Minas Gerais é um dos estados mais lesados, a perda do Estado de Minas Gerais foi de 135 bilhões até 2019. Nós temos aí no Estado de Minas Gerais uma perda brutal com incentivos fiscais injustificados. Verdadeiros privilégios aos amigos dos reis. E aí em Minas também opera o esquema da securitização de créditos, através da empresa MGI, Participações. É uma empresa que faz uma geração ilegal de dívida e desvia recursos arrecadados de contribuintes que sequer alcançam os cofres públicos. E toda essa subtração aí tende a se agravar, com os impactos da crise fabricada desde 2015 pela política monetária do Banco Central. Eu deixo telas aí depois da minha apresentação, porque eu condensei tudo aí, então os links não estão aparecendo, mas tem telas depois que vocês podem acessar. A crise fabricada pela política monetária do Banco Central, desde 2015, derrubou o PIB lá em 15, 16 em mais de 7%, provocou desemprego brutal e quebrou inúmeras empresas. Caiu a arrecadação do Estado. A situação tende a agravar também por conta do regime de recuperação fiscal, que nós da Auditoria Cidadã chamamos de regime de implosão fiscal. Porque tá aí, o projeto está aí para ser votado na Assembleia Legislativa de Minas, traz mais privilégio para gasto com a dívida, mais privatizações para pagar a dívida, teto para investimentos e gastos sociais para pagar dívida, para sobrar mais para a dívida, e ainda prevê a criação de um comitê biônico inconstitucional. Já tem até ação de inconstitucionalidade. A Lei Candir, houve um acordo rebaixado no Supremo, os estados estão recebendo menos de 10% do que tinham direito, mesmo assim, parcelado em 18 anos, e daqui para frente acaba o fim desse ressarcimento com a emenda 109, um absurdo. Com as propostas de reforma tributária no Congresso,
as emendas 45 e 101, prevêem a extinção do ICMS, com perda de controle e também esquema de securitização de crédito. Vejam bem a situação de Minas. Sejamos honestos. O problema não está, nem nunca esteve nos servidores públicos ou na estrutura do Estado. O que está por trás dessa PEC 32 é o interesse do mercado. A gênese dessa PEC são 2 estudos do Banco Mundial, braço do BIS, lotados de erro. Esses estudos falam que o gasto público estaria engessado em categorias como folha de pagamento e previdência. Mentira! Eles escondem os gastos com a chamada dívida pública para culpar os servidores públicos e o serviço público. O estudo do Banco Mundial erra em relação aos dados do projeto de lei orçamentária para 2021. Escondem o gasto com a dívida, que é de mais de 2 trilhões na esfera federal. Mentem que o gasto excessivo em 2 décadas estaria com a estrutura do Estado, quando, na verdade, nessas 2 décadas, de 95 a 2015, que está lá no estudo do Banco Mundial, nós produzimos superávit primário. E, mesmo assim, a dívida interna explodiu. Saltou de 86 bilhões para 4 trilhões. O estudo do Banco Mundial cita a crise, cita a queda do PIB de 7% em 2015 e 2016, cita a tendência de investimento a zero, só que joga a culpa no servidor, omite que a crise foi fabricada pelos mecanismos de política monetária do Banco Central, política suicida, que está enterrando a economia do Brasil. Mentem ao citar que os servidores públicos no Brasil ganhariam muito, usando uma terminologia que nem existe no Brasil, de prêmio salarial. Nem existe isso aqui. Dados oficiais mostram que a imensa maioria dos servidores públicos, em todas as esferas, é muito baixo. Mente também ao dizer que haveria excesso de servidores. Isso está desmentido com dados da OCDE, que já foram citados aqui, e também dados do próprio boletim de pessoal do governo federal. Essa PEC, ela cria ali no artigo 37A a possibilidade de compartilhamento de qualquer serviço público com o setor privado. Então, apesar da CCJ ter tirado aqueles princípios do artigo 37, ao manter o 37A, está tudo igual, gente. E mais, quem está no serviço público iludido, achando que não vai ser atingido, como não vai ser atingido se amanhã você pode chegar na sua repartição e ter uma pessoa lá terceirizada para fazer a mesma coisa que você, ganhando muito menos, sem preparo, sem ter sido selecionado, treinado para aquilo. Então, o artigo 37A é gravíssimo. É aí que está a abertura para privatizar tudo e colocar as carreiras em extinção. As chefias poderão ser ocupadas por qualquer pessoa de fora da carreira. Vamos ter de volta o apadrinhamento e muita corrupção. Os danos aos servidores são inegáveis, com o fim da estabilidade, do regime jurídico único das carreiras, mas a sociedade é a maior perdedora se essa PEC for aprovada, porque estamos diante do risco de fim dos serviços públicos gratuitos e universais, insegurança e exclusão social. Porque a maior parte da população brasileira não tem como pagar por serviços privados e vai ficar sem. As inconstitucionalidades são inúmeras e a CCJ atropelou a Constituição Federal em todos esses itens aí. Como o professor Eurico já falou, não tem motivação para essa PEC. Não existe motivação e todo ato público tem que ser motivado. Existe desvio de finalidade. Está sendo descumprido o princípio da legalidade, violando-se cláusulas pétreas. As funções públicas são atribuições do Estado. Isso está lá na Constituição.
Essa PEC transforma, ela acaba com o termo função pública, ela apaga o termo função pública da Constituição e usa o termo vínculos. Ela cria 5 vínculos, 4 deles são temporários. Olha o desmonte, olha o desaparelhamento. Ela ofende o princípio da moralidade pública com o retorno do apadrinhamento, rompe com garantias fundamentais de direitos, porque ela acaba com a proteção coletiva trazida pelo Estado Democrático de Direito, ofende a separação de poderes, ela desregulamenta o serviço público, extingue o regime jurídico único, precarizando a garantia de não ingerência de interesses privados na administração pública. A Auditoria Cidadã enviou interpelação extrajudicial via cartório a todos os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, tanto em relação à PEC 86 como à PEC 32. Está na mesma interpelação, porque elas têm a mesma natureza, é desmonte do Estado para privilegiar o gasto financeiro com a chamada dívida. O rombo das contas públicas está nesse sistema da dívida. Todo ano, a maior parte do orçamento é consumida com essa chamada dívida pública. E o rombo, o déficit, está na política monetária do Banco Central, conforme links aí de artigos nossos que vocês podem acessar depois. Até o Tribunal de Contas da União já afirmou que a dívida não tem servido para investimentos no país. Espera aí, se a dívida não tem servido para investimentos, como diz o Tribunal de Contas da União, para que ela tem servido? Tem artigo, tem vídeo de audiência pública, que vocês podem conferir. Ela tem servido para alimentar os mecanismos financeiros que usam o sistema da dívida como correia de transmissão de recurso público para o setor privado. Então, o tempo é curto, partindo para o encerramento, a nossa proposta é de uma auditoria dessa dívida, em âmbito federal, em âmbito dos estados, porque nós temos que exigir auditoria de cada centavo pago com o nosso sacrifício, principalmente aí no estado de Minas Gerais, que a dívida já foi paga várias vezes, conforme dados oficiais. Só que ela se multiplicou por ela mesma. Nós estamos diante de um avanço acelerado da pauta do capital, num cenário perfeito para eles, com a população em pânico diante da pandemia, o aprofundamento da crise fabricada por esses mecanismos suicidas e a balbúrdia política com esse governo federal. Já passou a independência do Banco Central. O Banco Central independente já aumentou a taxa de juros Selic 2 vezes. Já passou a PEC da chantagem, a PEC 86 já é emenda 109. Já passou a dolarização e liberdade para operações na Câmara. Foi aprovado o PL 5387, agora está no Senado. E essa semana o Banco Central anunciou estudo sobre moeda digital para acabar com o dinheiro físico. Olha as privatizações insanas que estão acontecendo. O avanço do esquema fraudulento da securitização de crédito e do regime de implosão fiscal. Aprovação do orçamento 2021 com amplo privilégio para os gastos com a dívida, cortando na educação, cortando na saúde, acabando com a possibilidade do censo do IBGE. Agora a PEC 32. Olha só a conjuntura. E aí vem colocar a culpa no servidor? Não, não podemos admitir isso. Deixo aqui as propostas. Minas Gerais precisa honrar a memória de Tiradentes e tantos outros que tanto lutaram nesse estado por nossa verdadeira independência. Hoje, somos escravos do capital. Minas Gerais tem que dar o exemplo, tem que se levantar, tem que gritar alto o que está por trás dessa PEC e de todas essas medidas que colocam o povo brasileiro de joelhos numa escassez brutal
E nós somos um país riquíssimo. Isso é inaceitável. Nós temos que rejeitar essa PEC 32. Precisamos investigar o Banco Central, onde está o maior rombo das contas públicas, e fazer a auditoria da dívida, tanto em âmbito federal como dos estados, porque é hora de virar esse jogo. Como a campanha que a Auditoria Cidadã também lançou, tem vários vídeos aí por trás desse link. Eu finalizo aqui para cumprir o tempo, convido as pessoas para acessarem as páginas da Auditoria Cidadã e deixo aqui várias telas, fonte dos dados, dos números que eu apresentei, da Lei Candir, da dívida de Minas e de todos os demais aspectos que eu citei aí, que colocam o Estado de Minas em alto risco. Muito grata.